Boa noite, amigo. Por favor. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra, como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos tenham ofendido. Mas não nos deixes, meu Deus, cairmos nas tentações e livra-nos, Senhor, de todos os males, e que assim seja. Nesta prece pedimos proteção a todos os lares que estejam participando. Pedimos uma proteção para nossa irmã Tati Rocha, que ela seja iluminada por esse assunto e possa nos passar com muita calma, com muita mansidão e nos esclarecendo sobre algo tão importante. Assim damos por iniciado o nosso estudo da noite. É com você, Tati. Que assim seja. Essa aula a gente fez curso do equilíbrio ali, que era uma das nossas reuniões que a gente tinha no sábado, que começaram presencialmente, e depois, com a pandemia, elas se tornaram online. Só por isso que está o curso do equilíbrio ali. Que é esse antigo curso de terça mesmo, né? Pode até já passar para frente, Cris. Esse material foi um material que o Jorge me deu para fazer a aula de um autor que a gente gosta muito, que é o Krishnamurti. Então, eu peguei o material e dei uma resumida. O Krishnamurti ele tem uma linguagem que é um pouco diferente, um pouco... às vezes chega a ser dificultoso o entendimento dele, mas se vocês tiverem alguma dúvida, o Jorge está aí para tirar todas as dúvidas de vocês. Então tá. O tema é ouvir, né? Não sei se eu falei ali antes. Então vamos para os slides e aí a gente vai conversando ao longo do tempo, tá? Então, a alma sempre sabe o que fazer para se curar. O desafio é silenciar a mente para poder ouvir. Já pode ir passando, Cris, enquanto a gente conversa sobre esse, né? A gente está sempre lidando com as demandas externas, né? Então, a gente acorda, a gente faz as nossas necessidades ali, né? De acordo com a nossa higiene, enfim, e tudo mais. Levanta, se arruma, toma banho, vai para o trabalho e lida, né? E vive esse dia a dia sempre lidando com as demandas externas, né? E muito pouco, ou quase nada, a gente escuta o que está acontecendo dentro da gente, né? Ou seja, tem uma voz, um ruído ali na minha mente e coisas acontecendo pelo lado de fora. Então, a minha atenção está muito voltada para todos esses ruídos e todas essas demandas que estão vindo e não as que estão acontecendo dentro de mim. E assim a gente passa os nossos dias, né? Dia após dia ali, sendo guiados por tudo isso e não o contrário, né? Não esse interior guiando a nossa vida. Isso a gente sempre conversa ao longo das aulas, né? E o autor, ele trouxe ali que a gente... eu coloquei em tópicos, né? O texto que ele trouxe, depois a gente entra no texto mesmo. Mas que nós ouvimos com os nossos condicionamentos e não o que está sendo realmente falado. Ou seja, né, nós ouvimos para concordar e para discordar. E a gente pode trazer isso para o nosso dia a dia, né? Todas as vezes que a gente escuta, em todas as nossas relações interpessoais, quando a gente escuta alguma coisa, principalmente feedbacks em relação a gente, ou que são contrários à nossa opinião,
a gente escuta com o nosso conteúdo mental. Então, a gente está sempre escutando para concordar com o que a pessoa está falando ou para discordar com o que a pessoa está falando, né? E não é um ouvir neutro, um ouvir na posição de aprendiz, onde a gente primeiro, onde a gente como se escutasse com o corpo inteiro, né? Escutasse com o coração. Então, a gente escuta com esse nosso conteúdo mental. O que é muito fácil de nos manter presos nesse nosso conteúdo mental, nessas nossas certezas que a gente tem, né? O que dificulta a gente se abrir para o novo, se abrir para novas opiniões e se abrir para novos conhecimentos, né? E com isso a gente acaba criando resistência. Resistência às outras pessoas, resistência ao modo como que as coisas são conduzidas, a gente cria resistência a tudo que é externo da gente, né? Ou tudo que a gente não concorda, digamos assim. E o autor, ele traz que existe um ouvir que é diferente, né? Que não é esse ouvir já pensando em responder ou reagir. Existe um ouvir que ele parte do silêncio. E que a gente pouco se usa e que a gente pouco se escuta, né? Pode passar, Cris. Ô, Tati, só deixa eu já começar perturbando, falando um pouquinho agora no começo, mas claro, assim, né, por favor, gente, ajudem-me. Se a gente for analisar essa primeira frase, assim, ouvimos com os nossos condicionamentos, né? Então, se a gente parar para observar, todos nós temos uma verdade. Então, acreditamos em alguma coisa, fruto do condicionamento, ok? E isso faz com que a gente seja rígido nos nossos pensamentos. E aí, o que acontece? E isso por falta de inteligência. Inteligência no sentido de se dar ao trabalho, de preguiça, né? Então, eu não uso a minha inteligência por preguiça, e de pensar, de refletir, porque o que é usar a inteligência? É ter essa maleabilidade, né? De transitar, estou ouvindo aqui, vou perceber o que isso significa, sem julgamento, sem a minha verdade, sem o meu posicionamento. E a gente sempre tem um posicionamento para tudo, seja qual assunto for. E tem mais um detalhe, tudo que vem novo, mas novo de verdade, a gente não quer saber. Porque tira a gente desse confortável, essa mente preguiçosa, ela vai precisar trabalhar, vai precisar usar da inteligência dela, então a gente fica ali, né? Quietinho, achando que as coisas são como a gente imagina que seja. E aí a gente não sabe ouvir. É isso que eu vou passar. Perfeito, Cris. Jorge tinha falado. Oi, boa noite de novo. Então, eu ia fazer mais ou menos a colocação da Cris, que todo mundo tem sua verdade, por isso que a gente discorda ou concorda. Se o que o outro está falando é de acordo com aquilo que eu penso, eu concordo, senão eu discordo. E muitas vezes a gente trabalha muito na defensiva ou no ataque. Dependendo se é uma pessoa conhecida, por exemplo, se é um parente, uma pessoa que trabalha, tem umas que você, né, tem mais afinidade, você vai concordar mais rápido, outras não. Mas eu queria, na verdade, que todo mundo, quem puder e quiser falar, fale se entendeu essa proposta do Krishnamurti, não é? De que a gente vê dentro dos nossos condicionamentos, dentro das prisões mentais, como a gente se sente e vive. Mas nós estamos aprisionados. E que existe um outro jeito de ouvir, não é? Que é você tirar a sua mente de dentro da prisão e entender e compreender além até das palavras. Então, eu queria saber, seria bom, Tati, botar todo mundo na conversa, porque isso é tão significativo, e porque a gente está escutando tudo o tempo todo, inclusive a nossa mente. A nossa mente está tagarelando o tempo todo. Então, tem coisas na nossa mente que você vai concordar, tem outras... O mesmo processo. Mas existe um pensar, um ouvir, um ver fora da prisão. Então, eu queria, com a permissão da Tati, da nossa professora, claro, né,
propor que todo mundo se posicionasse aí, quem quiser e puder colaborar com a gente, né, e dizer da sua experiência. Você sabia que isso existe? Você já tentou alguma vez, ao invés de ficar contra, ou na defensiva, ou com raiva, tentar compreender? E essa compreensão é estar fora da prisão, ou você simplesmente vai obedecendo os mecanismos da sua mente? Vamos, gente, vamos falar, é importante falar. Perfeito, amigo. E aí, gente, alguém quer compartilhar com a gente? Está todo mundo no modo início da Então semana tá, ainda? Não, mas hoje é terça, né? Então, assim, Então, eu vou compartilhar com vocês, assim, as minhas experiências, né? Primeiro, assim, que eu percebi, já faz um certo tempo, né? Que eu não gostava de ficar em silêncio. Era o tipo, se eu entrasse em casa, eu tinha que ligar uma televisão. Se eu entrasse no carro, eu tinha que ligar o som, né? E já faz um certo tempinho, com os estudos que a gente, né, vem tendo, que eu parei de fazer isso, sabe? É a questão, assim, estou procurando o silêncio, não sei exatamente como é que eu vou dizer assim, não consegui grandes coisas, mas tomei essa iniciativa, tipo, hoje eu entro no carro e fico pensando, fico analisando pensamentos, né? Me distrair, né? Porque eu sempre buscava a distração justamente para não ouvir, para não pensar, né? Era o exercício que eu tinha, né? E tenho buscado, assim, na prática, tenho buscado, como é que eu vou dizer? Algumas técnicas, né? Algum estudado a respeito, até para tentar silenciar a mente, né? Estou vendo aquele curso lá da mente, como é que é? A prece, Caminho da Prece à Mente Silenciosa, né? Do Maurício Crispim. E eu acho que esse é o nosso maior desafio, né? Justamente conseguir silenciar a mente para poder ouvir o que a gente deveria ouvir, né? E é impressionante que alguns flashes assim eu tenho ouvido do nada. Eu acho que eu tenho gostado dessa experiência assim. Tipo, eu tenho deitado na cama, né, antes de dormir, isso depois da oração, claro. Boto uma musiquinha bem de fundo, sabe? Aquela bem para te relaxar mesmo e não tem nada. Eu tenho vindo algumas coisas bem interessantes, né? Então, lógico, estou no início do exercício, estou contente, assim, sabe, com os poucos, digamos, resultados positivos que eu já tive, né? Eu sei que é uma longa jornada, né? A a minha mente e Helena, a de todos, penso que é muito... E uma coisa bem interessante também, só para eu concluir rapidinho, uma coisa bem interessante que eu notei, que quando eu pego um caderno, né? Agora eu vou marcar, eu vou anotar o que eu estou pensando. Aí eu não penso nada, é coisa muito engraçada, gente. Aí, sabe, para. Quando eu fico olhando, agora eu vou anotar o que eu estou pensando, não me vem nada na mente. Até nisso, a danada da mente dribla a gente, né? É muito impressionante. Era isso, querida. obrigada, Helena. Tu quer falar alguma coisa, Jorge, sobre essa última fala da Helena? Oi, amiga, a Helena ela falou do silenciar a mente, né? Eu queria saber do ouvir. Como é que ela ouve os outros? Uhum. Como é que ela ouve as pessoas que ela não gosta, as pessoas que ela gosta? Quando é que ela ouve uma crítica? Como é que ela, né? Se ela escuta isso de dentro da prisão dela, ou se ela sabe que tem um outro ouvir, né? Um ouvir que Ah, vem sim. a partir do Acho silêncio. que O silêncio, vamos entender esse silêncio. O silêncio é quando você não interage com a tua mente. Aí você fica em silêncio. Se você tiver um pensamento e você se identificar com o pensamento e ele absorver o teu psiquismo, você vai se comportar como ele. Então, esse silêncio é ver o pensamento sem se identificar, soltar o outro, até que você como um consiga ter uma pássaro, mente. né? Hã? Sim, Oi? sim. Então tá. Não, eu Agora, como entendi a a aula tua é de colocação. Em ouvir, relação a essa a outra, aula é de sim, ouvir, eu quero saber como é que ouvir. você ouve. Você ouve com pressa? Você tem pressa de ouvir?
Você ouve algumas pessoas com muita raiva. Como é que você ouve? Esse é o Ouve para posicionamento. Aí Não só ajudar, você. ouve para concordar. Então, tudo depende do momento em que a gente está. Pelo menos para mim funciona assim, né? Há momentos em que eu ouço o que as pessoas têm para falar e não reajo, apenas ouço e tento, não, como é que eu vou dizer? Tento mudar a questão do hábito de reação, assim, né? Da forma como eu reagi antes, né? Principalmente quando eu sou contrariada, porque eu sou uma pessoa que não gosta de ser contrariada, né? Sim, tudo tem sido um exercício para mim, na verdade, né? Eu hoje reajo bem menos do que antes. Como é que eu vou dizer? Eu ouço o que as pessoas têm para me dizer, mesmo que me aborreça, eu não tenho mais reagido. E fico pensando a respeito, assim, sabe? Mas é que eu digo, muitas respostas eu não tenho, mas pelo menos como é que eu vou explicar? Eu não sou mais aquela explosão de antes, sabe? De pá, do jeito que vem, vai, isso aí, né? Eu hoje já consigo pelo menos escutar críticas, né, a meu respeito, algumas atitudes minhas, pelo menos sem revidar, né? Nesse sentido. Não sei se era isso, mas é isso que eu tenho para contribuir, para colaborar. E é claro que a gente reage, a gente ouve dentro do que a gente conhece, né? O que a gente tem na mente é o que a gente, digamos assim, a gente ouve dentro da caixa que a gente tem, dentro da mente, dentro das experiências que a gente tem, né? E como a Cris falou, né? Quando é muito novo, a gente nem dá muita atenção, né? E dá preguiça, né? Seria mais isso. Então, mas esse é o ponto que a Tati gostaria de saber. Eu estou só assim porque ela me deu procuração, tá, gente? Para falar por ela. É. Ah, veja, quando você fala assim, eu escuto dentro da minha prisão. Ok. Quando a gente concordando ou discordando, nós estamos ouvindo dentro da prisão. O sentimento que você vai fazer com aquilo lá é de dentro da prisão. Então, assim, o que a Tati vai nos ensinar e vai falar para a gente é como escutar fora da prisão. Vou abrir a câmera aqui. É como escutar fora da prisão. Por isso que eu fiz questão de dar essa introdução. É bem importante que todo mundo perceba quando você escuta, como é que você está reagindo àquilo lá. E se você tem um padrão de reação. Porque aí está a sua prisão. É preciso identificar isso. E muitas dessas prisões, às vezes, são por carência, são por desejo, são por prazer, são por dor, e cada um tem a sua. Então, é muito importante vocês compreenderem hoje, a partir do que a Tati vai nos ensinar, que existe outro jeito de viver, que traz menos conflito e mais felicidade. E a Tati vai nos ensinar a achar isso aí. Tá bom, Tati? Olha que introdução, hein? Que Obrigada, amiga. responsa, hein? Nossa, muito obrigada. Mas isso tudo que o Jorge está falando é muito sério, porque é realmente assim, a gente, e o que a Cris falaram também, a gente ouve com a nossa verdade, né? Então, na verdade, a gente não está ouvindo, estão ouvindo pela gente, né? Os nossos condicionamentos estão ali sendo alimentados. Então, quando vem algum pensamento, alguma atitude que é diferente da minha, automaticamente eu entro em competição com aquela pessoa, com aquilo que está acontecendo, né? Cria-se esses opostos. Então, se eu sinto raiva, se eu sinto um ciúme ali escondido, se eu sinto qualquer tipo de coisa, eu fico inundado, porque eu me identifico com aquilo ali, então aquilo ali é como se inundasse todas as minhas células, né, e todo o meu pensamento, inundou todo o meu pensamento, então eu passo a ser aquela raiva, eu passo a ser aquele ciúme, e aí eu perdi todo o meu discernimento, né, então a gente se agarra nessas verdades que a gente tem momentâneas e que são efêmeras e que vão acabar passando, para deixar de viver tudo isso que o Jorge falou, para deixar de viver em paz, para deixar de viver tranquilamente, para deixar de viver feliz, né? A gente prefere se agarrar
a todas essas reações do que realmente ouvir o que está sendo dito, porque a informação nova, quando ela entra, ela choca, né? Ela causa desconforto, e a gente não quer sentir esse desconforto, né? Por várias questões. Uma até a Helena trouxe ali que a gente tem preguiça, e a gente realmente tem, né? Não sei se vocês já passaram por isso, mas quem nunca ouviu uma ideia diferente da sua e defendeu as suas ideias com unhas e dentes, né? Vocês já pararam para se perguntar o porquê disso? Por que defender minhas ideias com unhas e dentes? Eu me sinto menor, me sinto inferior, me sinto ameaçado por causa de uma informação nova ou por causa de alguém que sabe algo que eu não sei. O que nos move realmente para que a gente continue defendendo os nossos condicionamentos, né? A gente precisa ouvir o que está acontecendo dentro da gente, cada tipo de sentimento dentro da gente, para que a gente possa entender o nosso verdadeiro mecanismo de ouvir, que, como a gente conversou até agora, é a partir desse conteúdo mental que a gente tem, que já está tão engaiolado e pedindo ajuda para se libertar, né? Para que a gente se livre dessas prisões mentais. Pode passar, Cris. Antes de passar, só mais uma faladinha. Claro. Para a gente perceber, né, o quanto nós realmente somos envolvidos, porque nós vivemos em luta. É um movimento que a gente vive. Então, esse deixar de ouvir é luta, porque a partir do momento que eu não ouço, eu estou em luta com o outro, né? Eu não aceito o que o outro fala, porque eu tenho a minha verdade, então eu estou em luta. E se a gente aprendesse a ouvir adequadamente, isso é transformador, porque é a captação da verdade, né? Então, quando eu ouço como deveria ser, sem julgamentos e compreendendo que normalmente eu capto a verdade dessa forma, né? Através do outro. Então, vamos passar para frente, Tati. Verdade. E se eu capto a verdade dessa forma, e se a vida sabe que é essa forma que a minha mente se comporta, se é assim que eu me comporto, o desejo da vida não é que a gente vá se afundando cada vez mais nos condicionamentos, muito pelo contrário, a lei ela é de evolução, então a gente precisa, a vida nos conduz de tal forma para que a gente se liberte disso, e quando isso acontece com a gente, o que a gente faz? A gente acaba se condicionando mais ainda, entrando nesse conflito e nessa luta que a Cris falou, então tudo que chega para a gente são instrumentos, né? Para que a gente possa descristalizar essa mente que já está muito ali condicionada, para que a gente possa ouvir e ver de verdade, né? De maneira ver a verdade, né? E não da maneira que a gente enxerga. E o que a gente faz com todos esses instrumentos que chegam a gente entra em competição, a gente age com raiva, e aí, como eu falei, a gente se inunda e cria esse campo, né? Porque a gente está agindo a partir do ego, e como a gente já mencionou, o ego ele precisa justificar, ele não né? Então eu preciso sempre estar justificando e explicando e exemplificando, e com isso a gente acaba atraindo pessoas que se conformam da mesma forma, e justamente para reforçar isso dentro da gente, né? Na verdade, essa mentira que a gente criou. Então exige da gente um esforço muito grande em se concentrar e ouvir e perceber que todos os conflitos que a gente tem na nossa vida são causados por conta disso. Todos os problemas que a gente tem na nossa vida são causados por conta disso. Porque a gente ouve não para aprender a uma forma nova de viver a vida e de resolver os nossos problemas, não. A gente ouve para se manter preso ao problema. Quando o Jorge não conta, né? Porque o Jorge a gente está dando aula em dupla hoje, que eu combinei com ele ali no privado.
Mas quando alguém levantar a mão, tu me avisa, Cris, por favor, eu estou sem celular. Aí pode Tá, abrir o vivo sim. microfone mesmo. Tá? Obrigada. Pergunta. Enquanto eu estou aqui ouvindo, parece... Isso aqui é uma pessoa que pergunta para o Krishnamurti, né? O Krishnamurti dava várias palestras e tal, e aí ele abria as perguntas para dar as patadas nas pessoas. Mentira, tô brincando. Para explicar as coisas para as pessoas. Então, quem está perguntando, uma pessoa da plateia está perguntando para ele e o Krishnamurti responde, tá? Então, enquanto eu estou aqui ouvindo você, a palestra que o Krishnamurti está dando, parece que compreendo. Mas quando estou fora daqui, não compreendo. Mesmo que eu tente aplicar o que você disse. E o Krishnamurti diz, você está ouvindo a si mesmo e não ao orador, que é o que a gente faz, né? A gente escuta ali com o nosso conteúdo mental. Então, na verdade, ou a gente escuta com o nosso conteúdo mental, ou a gente escuta o que está acontecendo na nossa mente ali e não está prestando atenção, né? Então, a gente está ouvindo com o nosso conteúdo mental, a gente está ouvindo a nossa mente e não o que estava sendo dito, né? Ou às vezes a gente está escutando o que está sendo dito, mas está caindo naquele nosso conteúdo mental, então a gente interpreta não com a verdade, mas com os nossos condicionamentos e as prisões mentais e tudo que a gente acredita e tudo que a gente gosta ou não gosta, enfim, a gente ouve assim. Se você ouve o orador, ele se torna seu líder, seu caminho para compreender. O que é um horror? Uma abominação, porque você estabeleceu, então, a hierarquia da autoridade, né? Então, se a pessoa, que a pessoa me diz, ou ela está certa, ou ela está errada, né? A gente não ouve imparcialmente. Por isso que o que você está fazendo aqui é ouvir a si mesmo. Você está olhando para o quadro que o orador está pintando, que é o seu próprio quadro, não o quadro do orador, né? Que é o que a gente faz a todo momento, que foi o que a gente exemplificou agora, né? Quando alguém vem para mim com alguma verdade, com alguma informação, digamos assim, ou que eu desconheço ou que eu não concordo, eu respondo e passo a entender baseada na minha verdade, né? E no que são baseadas as nossas verdades? No que vocês acham que são baseadas as verdades de vocês? O Jorge quer acrescentar e alguém quer responder? Não sei se alguém quer falar. O Carlinhos nunca mais falou nada. Sempre calado, Carlinhos, né? Eu acho que ele tá, deve estar ultimamente com ele algum anda... problema, né? eu acho que ele já... Estou aqui aprendendo. Ele evoluiu tanto que só ouve agora. Não, é porque estou aqui aprendendo. Olha só, eu ouço, às vezes eu digo, mano, mas eu tenho a minha verdade no caso, né? E aí Sim. a outra pessoa contraria. Qual a verdade que eu tenho que acreditar, na minha ou na dela? É que tu chegou a ouvir isso, tu chegou a prestar Ouvi, atenção no que tu tá falando. prestei, por isso é que estou dizendo, eu tô, Porque pode a falar. gente ouve querendo acertar, né? Sim. E não aprender. Então, é que tu tá querendo que eu te dê uma receita de bolo em quem acreditar, né? Mas no fundo, qual é a tua intenção? A tua intenção é estar certo, né? Ou, Com não sei, certeza. me corrija se eu tiver Não, continua, pode errado. continuar. É isso mesmo. Então, tá vendo que nem a gente mesmo a gente escuta? Por que eu quero estar certo? Por que eu só me sinto satisfeito se eu estiver certo? Por que eu quero ter esse poder, essa sensação de poder? Por que eu Mas me eu já fui sinto pior, melhor? tá? Eu já fui pior, agora eu estou escutando mais, mas eu já fui pior. Eu estou E não é aprendendo, só o entendeu? Carlinhos. Oi? Eu estou aprendendo, porque assim, Isso. agora, eu já fico mais em silêncio, entendeu? Mas antes, ainda não é tão assim, né? Mas antes eu falava mais. Não, por que eu tenho que acreditar na que tu estás falando para mim e tu não acredita no que eu estou falando para ti? Agora não, agora eu já estou aprendendo mais, já estou ficando mais calado, já estou escutando mais. Eu lembro que quando eu fui fazer essa aula, eu comecei a prestar atenção isso lá
no curso do equilíbrio, né? Eu comecei a prestar atenção em como eu ouvia e no que eu falava, né? Porque a partir do momento que eu estou num diálogo, por exemplo, eu preciso escutar e eu preciso falar. E eu, na verdade, ouvia as pessoas para já responder. A minha cabeça funcionava assim, eu já tenho que responder para mostrar alguma coisa. Ou seja, o que eu estava dizendo era movido a sentimentos muito... a sentimentos mesmo, né? As motivações do que eu estava falando eram baseadas em sentimentos muito instintivos, assim. Eu ouvia... Oi? Oi? Alguém deixou... Alguém deu um oi? que deixou, Eu não acho estou que ouvindo vozes, alguém deu um oi, né? Então, eu ouvia porque eu tinha que mostrar que eu sabia alguma coisa, que eu tinha que mostrar que, sabe? É tudo uma baixa estima, uma baixa autoestima ali. Às vezes você fala assim... Na essência de cada palavra minha, de cada frase que eu utilizava, então eu comecei a perceber isso, e comecei a prestar atenção de que metade das coisas que eu falava, eu não precisava falar. Às vezes eu falo assim, ó. Às vezes eu falo assim, ó. Por que eu tenho que acreditar, que eu tenho que aceitar o que você está falando e você não pode aceitar o que eu estou falando? Não sei se eu Entendeu? entendi, Carlinhos. Não sei. Às vezes a pessoa eu tenho a minha opinião e a pessoa tem a dela. Sim. Aí a pessoa, aí eu digo, olha, a minha opinião é assim. Aí a pessoa, não, é assim. Eu digo, não, por que eu tenho que acreditar na tua opinião e você não pode acreditar na minha? Por que eu é que tenho que acreditar e você não tem que acreditar na minha? Tu entendeu? Entendi, mas tu pergunta isso para a pessoa ou tu pergunta isso para ti? Ou tu quer que a pessoa te... Não, às vezes eu falo isso para a pessoa. Posso Sim, fazer para um que ela comentário? também... entendi. Para que ela tenha, para que ela amplie o ponto de vista dela, né? Porque assim, por que eu tenho que aceitar o que ela está falando e ela não pode aceitar o que eu estou falando? Aí a pessoa fica teimando, não, mas é assim. Eu digo, não, mas eu não acho que é assim, eu acho que é o contrário. E a pessoa, não, é assim. Eu digo, não, mas por que eu tenho que... Então tu me convence que eu tenho que... Por que eu tenho que aceitar a tua verdade e você não pode aceitar a minha verdade? Às Na vezes eu verdade, falo. a gente nunca tem a verdade por completo, né? Sim, Hoje, sim. na Mas a condição que a gente gente acha que... faz, Mas a gente acha que tem, né? nessa condição que a gente está hoje, fragmentada, a gente pode ter um pedacinho da verdade, ou sabe, mas ainda assim ela é fragmentada, e olhada de outro ponto de vista, ela pode ter uma outra perspectiva. Então, talvez, se a gente tem a informação, pode partir da gente, né? O calar, o ouvir, o não dar sequência, Sim. o não querer É isso que eu impor, estou tentando fazer hoje. o não impor à força o que a gente pensa, porque e é um exercício legal de todo mundo fazer, sabe? Como é que a gente está ouvindo? É para responder? Qual é a qualidade dessa resposta? É para que eu me sinta melhor? É para que eu me sinta maior? É para que eu me sinta melhor do que o outro, né? Para que eu me sinta superior? Alguém já fez esse exercício e quer compartilhar com a gente? A Cris queria falar. Ai, desculpa, Cris, desculpa. Depois eu quero falar, depois da Cris, tá? Não, Tá é bom. que eu ia falar, mas a Tati já mais ou menos falou, porque eu queria falar para o Carlinhos e para todo mundo, isso é uma reflexão para nós todos, né? Que tudo é relativo. Não existe uma verdade absoluta. Então, eu posso ter um ponto de vista e isso ser verdade, e o Carlinhos pode ter um ponto de vista e isso também ser verdade, né? Então, é muito relativo. Então, quando a gente parte para um embate, é o que a Tati estava dizendo, o que está por trás disso? Né? Que necessidade é essa que a minha alma tem, que eu tenho, que o meu ego tem, sei lá, de ser o dono dessa verdade? Eu preciso me autoafirmar, eu tenho muita carência, eu tenho medo,
o que está. Então, isso precisa ser investigado, porque isso é autoconhecimento. Porque se a gente fica só, tu tá certo, eu tô certo, eu tô onde? Eu tô na superfície, né? Então, eu tô na luta, como a gente falou anteriormente, e não vai passar disso se eu não fizer um movimento diferente. E o movimento diferente, muitas vezes, está em calar, né? Calar e perceber o que está por trás disso. Que necessidade é essa? E vai ter uma necessidade ali por trás, não tenha dúvida, né? Então, é só para ficar essa reflexão para todos nós mesmo. Fala, amigo. Obrigada, Cris. Oi, eu queria fazer duas colocações. Primeiro vamos falar do texto aí, depois eu queria falar do Carlinhos, né? Eu queria saber se está todo mundo entendendo, é que todo mundo fica muito calado, a gente não sabe nem se eles estão entendendo ou se não estão, né? Então, assim, ó, quando o cara, o cidadão lá pergunta para o Krishnamurti, olha, quando eu estou ouvindo você, eu compreendo, mas quando eu saio daqui, as coisas não dão certo. Eu não consigo fazer o que você diz. Aí o Krishnamurti diz para ele que ele está seguindo uma autoridade. Seja ela a autoridade que ele projetou no Krishnamurti, ou é uma autoridade que é a verdade. Vamos trocar essa autoridade pela verdade dele. A verdade que ele tem é a autoridade, manda dele. Então, quando o Carlinhos diz assim, por que eu tenho que seguir o outro? Porque aquela autoridade que está nele não quer abrir mão, né, de preponderar até mesmo sobre o outro. Ela está preponderando sobre o psiquismo dele, que é a arrogância, não é? Que é uma autoridade. Ela manda no Carlinhos e manda no outro. Então fica duas autoridades ali, uma brigando para preponderar, para conquistar o espaço do outro. Então o Krishnamurti coloca, olha, você está olhando para você mesmo. Esse mesmo é exatamente essa verdade, não é? Você pegou aquilo que eu falei, trouxe para você, você não ouviu direito, você trouxe para você, transformou através da sua verdade e quis que desse certo, só que não vai dar certo assim. Porque, na verdade, ele precisava ouvir o que o Krishnamurti falou sem a autoridade, sem a verdade dele interferir no processo. Aí ele teria o pensamento limpo. Esse pensamento limpo, puro, ele absorveria, né, sem estar dentro da prisão. Aí o que ele fez ali foi pegar um pensamento do Krishnamurti, trazer para dentro dele, pegar a autoridade, a verdade dele, e transformou o pensamento do Krishnamurti naquilo que ele quis. É o que mais a gente faz, a gente fragmenta as coisas segundo a nossa verdade. Então, você olha uma situação, você nunca diz o quadro real, você vai dizer aquilo que você está vendo. E você está vendo um fragmento de um todo que é muito imenso. Por exemplo, o Carlinhos tem a minha verdade. Por que eu tenho que seguir a verdade do outro? As duas verdades, elas são relativas e elas deveriam estar em evolução. Aí é que está o ponto, Carlinhos. Elas são relativas, então elas não são verdades verdadeiras. Ela é uma verdade, como você disse, vinda das experiências suas do passado, mas que precisa evoluir. E você está aprisionado nela. Aí Deus manda um instrumento. Para falar para você, olha, você vai ter que fazer minha vontade. Aí você fala, não vou fazer. Aí eu tenho a minha verdade. O que é que os dois não evoluem. Né? Os dois evoluem. Além da sua verdade e da verdade do outro, existe uma verdade que é a lei de Deus. O que Jesus falou? Que nós só seremos grandes quando servirmos, quando formos servos, como formos menores, como formos escravos. Então ele disse assim, se alguém quiser que você dê sua blusa, você dê sua jaqueta, dê suas calças, dê tudo. Se alguém quer que você ande 1.000, ande 3.000. Mas não entre numa disputa. Não seja um lutador. Não é? Então, de repente Deus está querendo te ensinar a você ser humilde. E você diz, não vou ser humilde, não. Eu quero minha vontade e prepondere. Eu vou ficar aqui calado, remoendo a minha dor, porque eu não consigo fazer com que ela, né, faça a minha vontade. Veja, ela tem o livre-arbítrio dela, ela não pode fazer só você. A primeira coisa que você deveria fazer é não querer que ela fizesse sua vontade. Perfeito, Jota. Porque você respeita a liberdade dela.
Você respeitando a liberdade dela, você é livre também. Vocês estão compreendendo? Todo mundo compreendeu? Gente, tem uma coisa, vou até abrir a câmera para vocês. Tem uma coisa chamada apego e desapego. Okay? Quando Carlinhos, e eu digo Carlinhos, mas pode ser qualquer um de nós, que tem a verdade e que é agarrado a ela, é apegado a essa verdade. Se sente inseguro se você não está vivendo a sua verdade. E aí o medo toma conta, a insegurança te derruba. Mas se o universo ele é evolução, e eu fico acumulando a mesma experiência, não é? O universo ele é movimento, todos os dias se movimenta. É uma infinidade de oportunidades para a gente. Mas eu repito, eu acumulo a mesma experiência, o mesmo conhecimento, a mesma verdade. Porque eu estou apegado a ela. Agora, preste atenção, se todos os dias eu me libertasse da minha verdade e pegasse o pão de cada dia que Jesus me dá, a nova verdade. E no outro dia eu me desfazeria dessa velha verdade e pegaria a nova verdade. Aí eu estou evoluindo. Isso é evolução. É a gente aprender todos os dias. É você se libertar do fardo, não é? Se soltar, ficar livre dentro do movimento e evoluir, aprender com cada irmão, com cada oportunidade, com cada situação do dia a dia, você buscar o ensinamento de Deus. Se o Carlinhos, ao invés de ficasse ali com uma metralhadora e a mulher com a bazuca, ele falasse assim, o que eu preciso aprender nesse movimento? O que Deus está me mostrando que eu não estou vendo? Ele muda o quadro, ele sai da competição, ele se desarma. Porque essa compreensão, isso aí que é o ouvir fora da prisão. Quando você compreende, quando você busca o entendimento de tudo a nível absoluto e não mais do relativo, você está evoluindo, se espiritualizando. Você está em busca, é um buscador, em busca da verdade. Mas se a verdade está atrás de você e você está buscando a verdade, em qualquer momento vocês vão se encontrar. Agora, quando a verdade está te procurando e você está ali, não, mas a minha verdade não abre mão dela, não. A minha verdade tem que valer em todos os momentos. Eu brigo, eu mato, eu bato, eu choro, eu grito, eu me magoo, eu fico ressentido, eu fico em depressão, mas a minha verdade eu não abro mão. Essa verdade, que todos nós somos apegados, ela só traz sofrimento. Ela é uma indutora de sofrimento. Vocês não perceberam isso. Principalmente que ela vem do apego. O apego já é um indutor, porque a vida é movimento, a vida é evolução, a vida é seguir em frente sempre. Sempre seguir em frente. É soltar e pegar o novo. Solta, pega o novo. Solta, pega o novo. Solta, pega o novo. Aprendeu algo, solta. Solta imediatamente. Já aprendi, solta. Aí, o que vai acontecer? Vem um novo conhecimento. Aí você está com a mente livre. Aí você pode captar um novo conhecimento. Aí já solta. Aí pega um novo conhecimento. Aí já solta. Aí você está evoluindo. Mas nós somos muito apegados. Nós somos muito apegados com aquilo que nos faz sofrer, com aquilo que nos afasta de Deus, com aquilo que causa vazio. E esse vazio pede preenchimento e a gente preenche dentro da matéria, com bebida, com sexo, com roupa, com relógio, com casa, com depressão, com violência, com, sei lá, com abusos de toda a natureza. Então, prestem atenção. A nossa verdade, ela é uma ilusão. Aquilo que você defende hoje como sua verdade, ela é o que Deus está te dando para que você entenda que a partir daquele movimento você precisa dar um passo para frente. Ela é o início, ela é a parte determinística do seu livre-arbítrio que vai te levar para a liberdade. Mas para isso você precisa estar acordado dentro do processo. Você precisa saber ouvir, além do que a pessoa está dizendo. Você precisa ser um nada, um servo, um escravo, um ninguém.
Quando aprender a ser ninguém, você será tudo. É interessante essa questão de Deus. Quanto menos você quiser, mais você será. Quanto mais você quiser, menos você será. Então, preste atenção no que vocês estão fazendo. Ouvir é fundamental. Ouvir a mensagem de Deus. Ouvir além do que a pessoa está falando. Ouvir e sentir o sofrimento da pessoa, porque ela age daquele jeito. Esse sofrimento, ele tem uma causa na vida passada, do qual ela está aprisionada, do qual ela não consegue se libertar, e ela precisa muito de nós para poder se libertar. Mas se eu pago o mal com o mal, se eu pago a arrogância com arrogância, a raiva com raiva, os dois são prisioneiros, os dois são sofredores. Não há solução aí. Era isso, amiga. Maravilhoso! Ah, perfeito, Maravilhoso, né, amigo. Não me dá Perfeito. microfone que eu não paro de falar, né? Maravilhoso. Só uma coisinha. Ô, Jorge, essa tua barba aí vai ficar igual a minha. Não, mas eu vou tirar. Eu esqueci de tirar hoje, eu cheguei atrasado, fiz tudo correndo. Era 7h20, eu estava pronto para entrar, mas eu costumo tirar. Amanhã ela vai subir. Aí eu achei legal a barba, amigo. Ficou show, pô. Então, Eu achei eu fico legal. velho, mais velho ainda do que Não sou. fica, não. Ô, Jorge, vamos ao diferente. É, Aí. Já sou careca, já é bem boa, diferente. Cris. Muito boa. Ô, Jorge, tu deixa a tua barba e eu tiro a minha, então. Vamos A ao Clô diferente. estava com a mão levantada, né? Cadê a mudança de hábito, Jorge? E a Clô estava com a mão Tô barbado, levantada, tô Tati, com mas aí barba. o Jorge Pois é. falou e eu esqueci até. Uhum. Eu tava, mas o Jorge já falou mais ou menos o que eu ia falar, daí não vou falar, não vou mais perguntar. Já esclareceu. Ah, tu ia perguntar? Ia. Mas ele já Ah. esclareceu. Eu pensei que tu ias falar do que a gente é apegado, né? E realmente é isso, porque a gente tem a oportunidade a todo momento de ver como a gente realmente é ali, a verdade, sabe? A verdade nua e crua ali de quem eu sou. Para que aí sim a gente possa promover ali melhorias na nossa vida. Essa melhoria tem que ser contínua, né? Não tem que ser melhorar um pouquinho e pronto, já me satisfiz, já me acomodei aqui de novo, não preciso mais melhorar. Não, são melhorias e melhorias contínuas, né? Mas para isso eu preciso me conhecer e preciso me escutar. Então, por isso que eu perguntei, né, para o Carlinhos se ele tinha prestado atenção na fala dele. Porque a percepção a nossa percepção, eu estou usando o Carlinhos hoje e tirando o Carlinhos para Cristo, né? Aqui é assim, falou, é tirado para Cristo. Sem problema, tá? Então, Toca a ficha. É brincadeira, tá, gente? Porque a nossa percepção está muito voltada para o outro, né? Tá, mas por que tu não muda? Por que o outro não muda? E é isso que a gente quer o tempo inteiro e que a gente precisa perceber. A todo momento a gente quer que o mundo mude para que a gente possa continuar do jeitinho que a gente é, sem mudar. A gente é apegado ao que a gente é, né? E o Jorge falou maravilhosamente bem. A vida é movimento, é mudança, é evolução. Então, não adianta a gente querer ficar aqui agarrado num ponto fixo. Se nós somos filhos de Deus e estamos aqui inseridos nesse universo, e a gente vai ser arrastado para a evolução. A gente tem que evoluir. Então, quanto mais a gente contribuir para a vida, para que a vida faça o seu trabalho, para que a vida evolua, melhor para a gente. Senão, a gente vai continuar causando sofrimento, cada vez mais sofrimentos e problemas para a gente. Né? Então, um bom exercício ao longo da semana é se ouvir, se escutar, sabe? Escutar, parar e escutar o outro. Prestar atenção quando a gente escuta o que acontece dentro da gente. Né? O que eu estou querendo defender?
se eu tô querendo, se eu só tô prestando atenção na demanda externa, sabe? No que é de superfície e não no que vem de dentro. O que me move aqui dentro? E tentar descobrir outras maneiras de ouvir, né? E depois outras maneiras, porque aí sim, como o Jorge também falou, outras verdades vão aparecendo, verdades mais profundas, né? Do que essa de superfície que a gente vive. Mais alguém quer dividir com a gente experiências? Essas experiências são muito ricas, porque a gente acaba aprendendo aqui até o orador, obrigada, Cris. A pessoa, quando perguntou ali para o Krishnamurti, lembrou muito a gente, assim, quando a gente escuta alguma coisa, a gente pega um conteúdo, capta um conteúdo na aula e quer aplicar no dia a dia, mas exatamente como ele foi apresentado ali, né? Exatamente com aquelas palavras, né? E a gente acaba não entendendo o real sentido quando a gente vai aplicar na nossa vida. E me lembrou muito a gente, né? Ou dúvidas que surgem e tudo mais, das pessoas falando que escutam, mas aí tentam aplicar só naquele, sabe, imaginou naquele probleminha ali que eu tenho que eu vou aplicar, né? Mas sendo que a verdade ela é universal, ela pode ser aplicada em todas as circunstâncias, né? Então, por isso que vocês trazerem os exemplos de vocês é muito rico, para que a gente também possa ter um feedback, né, de como todo mundo lida com as suas questões e para que a gente também possa ouvir uma extensão da gente, que são vocês, né? Alguém quer dividir com a gente? Eu, Tati, quero aproveitar essa tua fala agora para... Então, agora eu lembrei um negócio que eu tinha esquecido. Eu ia perguntar um negócio que ele respondeu e ia falar nesse negócio que eu tinha esquecido, agora eu lembrei. Ah, que bom. Ai, meu Deus, agora fugiu de novo. Não é para eu falar. Deixa eu me lembrar, peraí. Ah, tava tão boa minha linha de raciocínio. Não, mas é porque eu tava pensando assim nessa parte de quanto é fácil quando a gente tá aqui ouvindo e parece que tudo é fácil, né? Ai, que nem a pergunta dele, quando eu te ouço, parece que é tranquilo. Porque quando a gente tá aqui, isso não sempre, né? Mas quando a gente se propõe a aceitar que esse conteúdo que a gente tá recebendo, não estando em negação, a gente tá aberto, né? Então a gente tá fazendo um movimento de expansão. E aí, realmente, isso se torna fácil, porque estamos abertos, estamos nos propondo a isso. E aí, quando a gente vai vivenciar a situação, a gente já não está no mesmo movimento, porque aí já tem a negação, já tem os impulsos, já tem todo o conflito lá que já aparece, porque no momento de agir, a gente está agindo com aquela forma mental. Dificilmente está como estamos aqui nesse momento que a gente está estudando, então está com o campo aberto, né? Tá numa forma assim, mente e coração diferente das situações da vida que tem todo o estresse, enfim, a correria. Então, acho que por isso que a gente sente assim mais as dificuldades. E outras vezes nem tanto, né? Outras, quando a gente já está em negação aqui na aula, já tudo parece impossível, né? Já nem ainda tem muitas barreiras para serem tiradas. E aí depois isso, aí depois não. Beleza, acho que é fácil, tranquilo. Aí na situação já não é. Então acho que é isso, é esse exercício assim de se propor a estar assim nesses momentos que a gente sente assim que, nossa, entendo e compreendo no restante da vida assim, de estar nesse mesmo movimento, nessa mesma abertura assim, nessa no coração assim aberto mesmo, se propondo a aprender, porque quando a gente está aqui te ouvindo ou ouvindo quem está falando, a gente está se propondo a aprender. Então é todo um movimento, toda uma energia diferente, né? É isso aí. Maravilhosa. Alguém quer falar mais alguma coisa? Tati, Oi. eu queria falar sobre essa fala da Claudine, Uhum. e ela é bem verdadeira e acontece com todos nós. Se a gente precisa compreender, e eu vou falar isso quantas vezes for necessário, o primeiro movimento que nós precisamos fazer é sempre ser manso, calmos, pacíficos, para que a gente possa ter domínio e controle sobre nosso psiquismo. Então, se você vem na aula
E aí você capta aquele assunto porque você está ali, não está na defensiva e não está no ataque. Você está com a mente aberta. Mas lá fora, quando você começa um movimento de trabalho ou de sua vida, os antigos preponderam, porque não há um domínio e um controle, não há um estado de atenção. Porque a partir do... Se houver... Aí é que está o processo evolutivo, todo mundo se entender. A partir do impulso, que é negativo, que é a verdade particular, como o Carlinhos falou, eu vou identificá-lo, vou dominá-lo, vou controlá-lo e vou dar um impulso novo, que é esse que eu aprendi na aula. Mas se eu não tiver esse domínio e controle, aquele impulso velho me domina e eu volto para a estaca zero de novo. Aí vou ter que escutar a aula de novo. Por isso que o processo ele é muito lento. Ele é muito lento. E a repetição ela é muito necessária. Porque essa repetição, num desses momentos aí no dia a dia, como a Claudine falou, vai dar um estalo, ela vai falar, não quero mais fazer isso. E aí ela consegue o domínio e consegue. Mas conseguiria, se o estado de atenção, se a vontade, se eu tivesse controle sobre a mente, conseguiria qualquer movimento que quisesse. Os nossos objetivos ainda estão na matéria, eles não são espirituais. A gente não tem ainda um equilíbrio de usar a matéria para evoluir espiritualmente. A gente faz o contrário. A gente quer materializar o espírito e fazer tudo uma bagunça. Aí não funciona. Mas a Claudine levantou um aspecto aí que é importantíssimo. Por isso que a maioria das pessoas entram em quedas, né? E a Aline, ela me falou telepaticamente o que ela quer falar, mas ela está envergonhada. Então, a gente precisa dizer para ela não se envergonhar. Pode falar, Aline. Pode falar, Aline, sem vergonha aqui, tá em casa. Não, eu não tô com vergonha, não. Eu tô ouvindo também, eu tô me permitindo ouvir, assim, e percebendo quanto tempo a gente deixa passar, né? E que essas aulas realmente são tão importantes, principalmente quando a gente está em momentos de desafio, né? Que a nossa vida realmente, a gente passa por isso. E essa aula tá vindo bem a calhar, assim, eu tô bem observando, ouvindo, e a hora que eu tiver uma dúvida, assim, que bater mais forte ainda, com certeza eu vou perguntar, tá? Obrigada. Quem mais? A Karine tá aqui? Não vi a Cara hoje. Tô aqui. Tô quietinho aqui. Só ouvindo também. E tá fazendo sentido, Cá? Muito. Sou o Carlinhos, né? Sou. Ô, amiga, tamo juntos? Eu só fico aqui me identificando em cada ponto. Como sempre. Mas isso é muito bom, né? Que a gente possa prestar atenção no que a gente realmente é, né? Ou, na verdade, o que a gente escolhe ser, e a partir disso a gente poder transformar, né? Então, vamos voltar para os slides. Se isso está claro, que você está olhando para si mesmo, então você pode dizer, eu me vejo como sou e deve haver uma mudança. Que foi o que a gente acabou de falar, né? A gente ser sincero com o que a gente realmente é, aprender, né? Se conhecer. Olha, eu ajo dessa forma, eu realmente utilizo de astúcia em determinadas situações, ou eu ouço e para responder eu vou lá e ajo com orgulho, ou com poder, ou eu quero forçar alguém a fazer alguma coisa. Cada um utiliza, né, e sabe o que utiliza dentro de si. Então, o primeiro passo é a gente ser sincero com tudo que nos move, né? Então, você começa a trabalhar a partir da sua própria compreensão, o que é inteiramente diferente de aplicar o que o orador diz, que é o que a Chloe e o Jorge estavam falando agora, né? Mas enquanto o orador fala, você está ouvindo a si mesmo, então, a partir desse ouvir, vem a claridade, vem a sensibilidade. Desse ouvir, a mente se torna saudável, forte, não obedecendo
nem resistindo, ela se torna viva, intensa, e só tal ser humano que pode criar uma nova geração, um novo mundo. Não sei se vocês já... Acho que todo mundo aqui deve aplicar o que a gente conversa aqui nas aulas, né? A gente espera, mas diante dessas situações desafiadoras, né? Onde alguém fala algo que eu não gosto, né? Por exemplo, se a gente... O que ele diz ali, né? Se a partir desse momento a gente passar a nos ouvir, a passar a prestar atenção no que acontece dentro da gente, né? Por exemplo, eu respondo tudo com raiva, então eu ouço as coisas e eu vejo aquela raiva surgindo dentro de mim, eu sinto e eu ouço aquela raiva, eu tenho o poder de escolha, né? Eu consigo a partir do momento que eu ouço, ela acaba perdendo a força dentro de mim. Então, eu não preciso mais dar vida para ela e passar a basear todas as minhas atitudes, enfim, os meus pensamentos nela. Eu posso senti-la no momento que ela está surgindo e, assim como ela surgiu, deixar ela ir embora. E não só a raiva, todos os pensamentos que chegam, os sentimentos que chegam, né? A gente pode ver, mas imparcialmente, ou sentir imparcialmente, deixar com que aquilo ali, aquele impulso que veio, ele se desfaça. E a partir daí, a partir do centro, né, sempre sentir o nosso coração, e a partir desse centro, a gente passar a tomar as nossas decisões, a passar a ter as nossas reações, digamos assim, para que tudo isso que tem muita força dentro da gente vá diminuindo, né, vá se calando. Às vezes, claro, nem sempre a gente consegue aplicar tudo, mas sempre quando eu estou diante de uma situação que é assim extremamente desafiadora ou principalmente de pressão, quando a gente está, quem está no mundo corporativo aí, talvez me entenda, mas em determinados, esse mundo exige da gente, né, uma certa tranquilidade e tudo mais, e que às vezes a gente não tem, né, ou às vezes a gente é colocado em situações de pressão e que a gente não sabe como reagir. Então, eu sempre, quando passo por situações dessas, eu sempre tento prestar atenção, por mais que a resposta ela demore um pouco para vir, sabe? Mas eu sempre tento prestar atenção no que está acontecendo dentro de mim. Quais são os sentimentos que querem me mover naquele momento, né? Geralmente medo, mas eu sempre tento prestar atenção, sabe? Sentir. Sinto o que está acontecendo dentro de mim e acontece muito rápido. Tento sentir o meu coração para que a partir dali eu possa ter uma resposta, eu possa me posicionar e tudo mais. Porque se eu continuar dando vida para todos esses sentimentos que estão dentro de mim, eu vou continuar criando as mesmas situações, né? Eu vou sair daquela situação e vou acabar atraindo as mesmas situações e não vou resolver o meu problema e não vou ouvir o que está acontecendo dentro de mim. Então, a partir do momento que a gente passa a prestar atenção nisso, a gente começa a perceber que tudo isso não tem tanta força assim. E não tem tanta vida assim. Na verdade, nem tem, né? É a gente que dá vida para tudo isso. E é a partir disso que a gente pode passar a guiar a nossa vida, a voltar a ter as rédeas da nossa vida. Não sei se isso faz sentido para vocês, ou se vocês tentam aplicar isso dessa forma no dia a dia, mas é uma maneira que tem funcionado para mim, sabe? Prestar atenção em cada impulso, assim que ele chega, me escutar, me ouvir, assim que os impulsos chegam, ou até antes, né? O ideal seria até antes que eles cheguem. Porque ali sim eu ainda não perdi a minha capacidade de raciocinar e de discernir e tudo mais. E a partir dali eu posso dar um novo rumo para as situações que acontecem na minha vida. O Jorge quer falar? Ou alguém quer falar? Não, amiga, eu não tenho nada para dizer. Acho que é maravilhoso. Ô, Tati, então, isso que eu tentei falar no início, assim, eu estou iniciando essa jornada também nessa questão de prestar atenção no que eu penso, no que eu sinto, né? E como estou bem igual a ti, assim, muitas vezes a gente não tem as respostas, mas pelo menos parar os impulsos, né? Eu acho que já é um pequeno, grande passo, né?
Mas, e acho bem interessante, assim, que a gente se descobre, eu não sei tu, mas assim, na maioria das vezes, é muito repetitivo o que tu sente, né? Quase sempre a mesma coisa, é a questão da arrogância, a questão do orgulho, sabe? Tipo, nossa, sabe? Tem coisas assim que me pego, às vezes eu sou contrariada a uma coisa tão tola, e de repente vem aquela coisa assim, sabe? Aquele impulso de... Depois eu penso, olha só, sabe? A que tipo de coisa que a gente dá importância, né? Também, assim, por conta dessa nova fase, esse novo momento que a gente está vivendo, muitas coisas estão perdendo a importância, está sendo bem interessante isso. Mas eu estou iniciando essa jornada também de prestar atenção principalmente no que eu sinto, assim. Mas a questão do corpo também, das reações do corpo, né? Quando dá aquele gelo no estômago, aquele aperto no coração, sabe? E uma vez, acho que foi tu que falou, né? Que o organismo da gente também reage muito, né? Às respostas, às vezes. É o sinal de que as coisas estão, né? Não estão acontecendo, talvez, né? Como deveriam. Era isso. É isso aí. E não sei se posso falar todo mundo, acho que posso, né? Mas se a gente for parar para nos escutar, a gente vai ver o quanto a gente é resistente e negador, né? O quanto a gente poderia, em vez de nos aliarmos às outras pessoas, aliarmos não seria a palavra certa, nos unirmos, enfim, né? Ao invés de a gente refazer as nossas unidades, a gente se fragmenta mais, né? É como se na verdade, a gente não consegue perceber o quanto a gente precisa do outro e de todo mundo, né? A gente acaba criando uma separação e uma resistência e vai criando cada vez mais separações e resistências até que chegam num ponto assim que acontecem coisas muito grandes, né? Ou rompimentos muito grandes ou conflitos muito grandes, porque simplesmente todo dia a gente vai colocando uma camadinha ali de resistência entre eu e o outro, entre eu e a situação, entre eu e o mundo, entre eu e quem pensa diferente de mim. Na verdade, seria entre mim, né? Então, vão criando essas coisas que são invisíveis, mas que o nosso corpo ele sente, né? Quem é que nunca teve alguma situação com alguém, uma adversidade e não chega a sentir? Entra no ambiente e chega a sentir, sabe? Essa resistência ela chega a parecer física e o corpo ele fala pra gente. E a gente nega todos os dias e finge que não está acontecendo e continua agindo da mesma forma e continua agindo da mesma forma, até que um dia a gente se esbarra ali, se choca com o limite da lei e é obrigado a refazer isso de uma maneira não tão agradável, né? Porque a gente já criou tantas camadas e agora exige todo esse esforço ou uma dor muito grande para que a gente possa refazer. Então, algo que eu percebi e vocês podem perceber dentro de vocês é o quanto a gente cria resistência e o quanto a gente é negador. A gente nega a todo momento. Todo momento a gente nega as pessoas e as situações. E se as pessoas são deuses, né? Se todos nós somos deuses, quem é que a gente está negando, né? É a Deus. Então, vale a pena a gente prestar atenção na negação e na resistência quando a gente está escutando. Pode passar, Cris. Escutar é uma arte. Para sermos capazes de escutar verdadeiramente, temos de abandonar ou esquecer todos os preconceitos, formulações prévias e atividades diárias. Quando nos achamos num estado mental receptivo, as coisas podem ser compreendidas facilmente. Estás escutando quando estás dando real atenção a alguma coisa. Mas, infelizmente, costumamos ouvir através de uma cortina de resistência. Protegemo-nos com os nossos preconceitos religiosos ou espirituais, psicológicos ou científicos, com nossas preocupações, desejos e temores de todos os dias. Desejos e temores principalmente, né? Preocupações, desejos e temores. Isso é outra coisa interessante da gente analisar, né? No quanto a gente escuta e a gente escolhe não cooperar com a vida, com o outro ou quem quer que seja, porque a gente está ali preocupado em defender
essa nossa posição de inércia, né? Em se manter nessa inércia, a não querer se movimentar, né? Então, alguém vem e me pede alguma coisa, eu tenho 1000 desculpas na minha cabeça para dar para eu não fazer, sendo que o real motivo de eu não querer fazer, eu não querer cooperar, eu não querer, é justamente o não querer me movimentar. Eu quero ficar aqui na minha zona de conforto, eu já tenho um monte de coisa para fazer, então não me venha, porque eu sou aqui o centro do mundo e o meu mundo funciona dessa forma e eu não quero saber de nada que está acontecendo, de nada que vem externo. Então, a gente é um desejo nosso, sabe, que está enraizado de não se movimentar, de querer se manter exatamente no lugar que a gente está. Não sei se vocês já perceberam isso em vocês, não sei se isso se aplica à vida de vocês, mas é algo que vale a pena perceber, assim, o quanto a gente é convidado a todo momento a cooperar com a vida, através dos outros, através das situações, enfim, e tudo mais, e a gente escolhe não cooperar. A gente escolhe ficar enraizado ainda mais na nossa individualidade, sabe? Na separação. A todo momento, é como se a gente se fragmentasse ainda mais, ao invés de unir todos esses fragmentinhos nossos, a gente escolhe se separar ainda mais, né? A gente escolhe a todo momento a ser mais egoísta, né? A se afastar mais da gente. O Jorge quer falar alguma coisa? Ô, Tati, eu queria falar sobre a compreensão. Se a Cris puder voltar um slide aí, por favor. Só para a gente. Ele diz ali, a partir do segundo parágrafo. Então você começa a trabalhar a partir da sua própria compreensão. Compreensão. Mais um, Cris. Não, para frente agora. Mais um. Então, quando nos achamos no estado mental receptivo, as coisas podem ser compreendidas. Sempre é compreensão. Se você está compreendendo alguma coisa, você não está com preconceito, você não está com raiva, você não está psicologicamente achando aquilo ruim, ou cientificamente, ou cheio de desejo, porque a tua mente está ocupada num estado de atenção e de receptividade de aprender. Essa receptividade aí é exatamente você não se colocar na defensiva. Se alguém quiser saber mais, a Claudine escreveu o livro, né, O Homem Preso na Armadura, né, O Cavaleiro Preso na Armadura, que é como a gente se coloca em todas as circunstâncias. Nenhum de nós se mostra de coração aberto para ninguém. Todo mundo vive atrás de um muro, atrás de uma armadura. E isso não tem receptividade. E isso, o processo intuitivo, ele não se instala. Enquanto a gente não aprender a receber uma informação, parar, respirar, ficar calmo e entrar em compreensão daquilo, a partir do coração, vem para o coração. O coração é o centro, ali está o divino, ali está todas as informações. E olha para aquilo e tenta compreender, porque a partir do centro você pode ver todo o diâmetro, as informações que estão todas. Você pode ver o pêndulo, se você está dentro de um pêndulo. Você pode saber a informação. E se você botar o sentimento, aí entra a unidade, você se unifica com o todo. E pode-se fazer isso o dia todo. Na verdade, deveríamos fazer isso o dia todo. A primeira coisa que deveríamos fazer é estar sempre conectado com o nosso coração. Ele é o centro, ele é o símbolo do centro, ele é o símbolo da consciência, ele é o símbolo do espírito. Ali é que acontece o processo intuitivo. Então você vai falar, eu preciso compreender algo e não consigo. Falta a intuição. De repente, esse algo só vai ser compreendido a partir do processo intuitivo. Então, você vai ter clareza mental a partir da intuição. Mas, para isso, você precisa se colocar receptivo, precisa sair das lutas, precisa sair das disputas, precisa sair das competições, precisa sair das mágoas, precisa sair da insegurança, do desconforto, precisa sair da, como disse a Claudine, da armadura, de trás do muro, e se colocar no movimento.
Como é que você quer ter um movimento, estar dentro de um movimento, se você está na represa? Você é o dono da represa. O fluxo não vai, porque você represa tudo. Então, o que está fora não entra e o que está dentro não sai. Então, não tem como. É preciso relaxar no movimento, é preciso ficar manso, é preciso confiar. É preciso estar por inteiro, o dia todo dia, permanentemente por inteiro. Unificado, sentindo você, pegando as coisas de fora, trazendo, ver como você se sente, o que você está pensando, se aquilo é bom, se aquilo é ruim, tendo domínio sobre o seu psiquismo. Como a Tati colocou muito bem, né? Praticando o discernimento e praticando a vontade. Por exemplo, você tem um pensamento, como a Tati falou, eu não quero, não vou fazer. Esse pensamento não é moral, esse pensamento não é correto, esse pensamento não deu certo na minha vida, então não quero. E se você está dirigindo a sua vida de forma consciente, está usando liberdade. Liberdade é escolha. Se você não está escolhendo, você não está. Então, usem a compreensão em todos os momentos da vida. Não julguem ninguém. Não usem de rigor em nenhuma situação, nem com vocês mesmos, em nenhum momento. Amem-se acima de tudo. E compreendam aquele momento, que informação Deus está te dando, que passo você precisa dar, que tipo de situação aquela experiência está te pedindo, e ela está sempre dentro do Evangelho, não está fora. Porque o novo para nós é o Evangelho. Novo para nós, infelizmente, ainda é amar o próximo. Novo para nós ainda é fazer para o outro o que a gente quer para a gente. Esse é o novo, não tem outro novo. Novo para nós é perdoar. É ser tolerante. Isso tudo é novo para nós. Então, usem de compreensão, 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 sempre, todo o tempo, com você, com os outros. A compreensão tira você de dentro da prisão, coloca você em outro patamar, uma mente livre, uma mente capaz de absorver um conhecimento novo e praticá-lo, se você assim o quiser. Você está tão sério aí, Tati, eu não sei, viu? Séria, pensativa, É que tu tá levantou, falando e eu tô viajando no quanto a gente escolhe se separar mesmo, né? Se o amor é uma força de união, partindo do princípio, né? Amor é uma força de união, mas união através da liberdade, porque o amor é liberdade, né? A gente escolhe se separar, não é doido? Não sei, eu fico pensando nisso, eu penso, nossa, Tatiane, meu Deus, tu escolhe isso a todo momento e escolhe se separar, escolhe a separação a todo momento, ao egoísmo, ao ego, a negatividade, sabe? A individualidade, a essa imagem aí que eu fiz de mim mesma e me apaixonei e escolhi isso a todo momento. Eu tava viajando nisso, sabe? Por isso que eu tava assim, sério. Ô, Tati, a Fabrícia está com a mãozinha levantada. Pode falar, Fabrícia. Eu queria que alguém me lembrasse, porque eu acho que eu esqueci. Estava aqui, o Jorge falou a palavra intuição. Quando que eu consigo identificar aquilo que é uma intuição, daquilo que é um pensamento, por exemplo, que na maioria das vezes não sei se eu consigo identificar, sabe? Então, só de repente, se puder trazer para discussão essas diferenças entre intuição e o... Porque eu também lembro de uma frase assim, não faz o que o teu pensamento manda. Então, queria entender um pouco melhor. Eu vou responder e o Jorge me complementa, né? Mas eu vou responder com o que eu vivo, tá? O que eu sinto, assim. A intuição, ela é silenciosa. A intuição chega a ser um sentimento, ela vem de dentro para fora. Então, tu sente aquilo ali, tu não vê uma diferença, sabe? Na verdade, se tu tiver desacelerado, vê. Mas quando tu é intuído, ele vem de um outro local que não o pensamento. Tu tá conectado com outro local, com o teu centro. Então, vem de dentro para fora, é como se surgisse uma certeza, mas silenciosa.
Tu sabe? E quando é um sugestionamento, eu, Tati, ouço como se fosse uma terceira pessoa aqui. Seja do meu pensamento ou seja por indução externa, né? As duas coisas é a mesma coisa. Mas eu sinto a voz na minha cabeça, o meu ruído mental, são vozes, às vezes fala na terceira pessoa, às vezes fala na primeira, enfim, mas vozes, uma voz que não se cala, sabe? E aí a minha atenção vai toda para ela. E aí todo o resto eu perdi. E quando a intuição é como se o meu corpo inteiro estivesse ali, como se eu estivesse respondendo e agindo com o meu corpo inteiro, conectada comigo mesmo, como se eu fosse inteira mesmo. Eu não sei se isso faz sentido, mas é o que eu sinto, sabe? Uma intuição é um pensamento, é um ruído mental, é algo ali que, nossa, tá passando ali todos os dias, há muito tempo na tua cabeça e vem e tu acredita a todo momento. Uma intuição, ela é uma certeza aí que vem de outro lugar. É isso, Jorge. Quem perguntou isso, tá? Fabrícia. Fabrícia. É bem isso, Tati. É bem isso. Você acertou de cheio. A intuição, ela traz uma clareza mental sobre um assunto. Ela não te sugestiona. Ela clarifica a tua mente com todas as informações possíveis sobre aquela situação. Então, ela informa, ela não sugestiona. A sugestão, o nome já diz, né? Ele te sugestiona, quer levar que você faça alguma coisa. Ok? Essa é a diferença. Não sei se deu para entender. Eu posso sugestionar a Tati a fazer algo. Eu dou uma sugestão para ela. Ó, brigue com fulano, compre isso, coma aquilo. Não é? E a intuição não. A intuição traz uma claridade mental para ela. Por exemplo, você está sendo induzida. Então, aí ela, nessa claridade, ela vê todos os aspectos da indução ao mesmo tempo. Clarifica tudo, fica tudo iluminado. Ela consegue ver todo o espectro da situação. Num acender de luz. É como se alguém ligasse um pluguezinho, ilumina e daqui a pouco some também, né? Não fica ali. E a sugestão não. A sugestão, primeiro, que ela é repetida, né? Faça isso, faça aquilo, não sei o quê. Agora está na hora de você ficar com raiva. Agora está na hora de ser isso. E ela é sempre negativa. A intuição é sempre positiva. Deu para entender? Entendeu, Tati? Sim, entendeu, Fabrício? Então, tá bom. Tinha mais alguém com a mão levantada? Ou é impressão minha? Impressão, né? Então, vamos continuar. Pode passar, Cris. Tudo isso constitui uma cortina, atrás da qual escutamos as coisas. Por conseguinte, de fato, só estamos dando atenção às nossas próprias vozes, e não ao que se está dizendo. É sobremodo difícil pormos de parte a instrução, os preconceitos, as nossas inclinações, nossa resistência e transcendermos a expressão verbal para escutar de modo que compreendamos instantaneamente. Não sei se o Jorge quer falar alguma coisa sobre esse slide, mas é exatamente o que a gente já falou até agora, né? Vamos em frente. Vamos. Se a mente não enfrenta os problemas que ela mesma cria, eu dou risada porque eu acho engraçado, gente, que é muito isso. É a nossa mente mesmo que cria, a gente que cria todos os nossos problemas, né? Se a mente não enfrenta os problemas que ela mesma cria, não se torna clara, profunda. Enfrentar as suas próprias peculiaridades, estar ciente dos seus impulsos profundamente, interiormente, é possuir uma mente sutil e não uma mera mente perspicaz. A mente sutil é lenta, é hesitante. Não é uma mente que tira conclusões, que julga, que elabora. E se a gente for ver, se a gente for analisar, quando a gente está agindo somente com a nossa mente, né? Agindo somente com a nossa mente, ficou redundante.
é exatamente dessa forma, né? As respostas, elas são muito rápidas, muito instantâneas, muito mecânicas, e são todas da mesma forma, né? Aí, Fabrícia, tá um bom indício de quando a gente está agindo intuitivamente ou com a nossa mente, né? É aquela resposta que vem, que é instintiva mesmo, sabe? Que às vezes chega a ser até quase animalesca, assim, a gente fala, e é aquela resposta, aquela primeira resposta que a gente dá, que é sempre baseada no medo, enfim, ou na luta e tudo mais. Que é diferente do que ele está falando ali, né? A mente sutil é lenta, hesitante. Não é uma mente que tira conclusões, que julga, que elabora. Essa sutileza é essencial. Ela deve saber escutar, esperar e brincar com o que é profundo. Essa qualidade da mente não é para se atingir no final. Ela deve estar presente logo no início. Tem alguém com o microfone aberto? Que é o que a gente falou de prestar atenção no impulso e nos impulsos, exatamente quando eles estão nascendo, né? E a gente só consegue isso em um estado de atenção, quando a gente está ali presente, a todo momento conectado com o nosso coração. Eu já falei isso em uma outra aula e vou trazer de novo. Acho que para mim mesma, a Louise Hay, ela sempre falava sobre isso, né? Até um dos exercícios dela é passar um tempo fazendo todas as coisas a partir do coração. Então, sentir ali, ela pede para a gente sentir a parte que a gente ama, né? Onde a gente sente ali o amor no nosso coração e a partir dali passar a agir, né? Fazer todas as coisas do nosso dia a dia, mas conectado com aquilo ali, né? E fazer disso um hábito, um exercício que ela traz. E é muito interessante, porque a gente acaba dividindo essa nossa atenção, que ela é sugada, porque geralmente no nosso dia a dia a nossa atenção está toda voltada ali para a nossa mente. Então a nossa mente é como se ela captasse ali toda a nossa energia, a gente virasse um zumbi. Então a gente está só prestando atenção ali naquela mente, o que realmente a verdade está acontecendo, a gente não está vendo, né? Não está sentindo. Então a partir do momento que eu presto atenção e que eu divido essa minha atenção, a mente já não. Acho que a Tati caiu, vamos esperar um pouquinho. A Clô quer falar? Pode falar, Clô. Enquanto a Tati volta. Ah, tá. Eu vou aproveitar para falar então que essa parte que fala. Acho que meu computador tá fazendo um barulhão, né? Desculpa. Eu voltei já, gente, será? Voltou. Voltou. Eu caí, desconectou aqui para mim. Uhum. Sim, a gente percebeu, aí a Claudine estava de mãozinha levantada, ela vai falar. Ah, então tá. Tá fazendo meio de campo aqui. Aproveitar aqui. Obrigada. Esse teu slide que fala, né, da sutileza e da lentidão, enfim, da mente mansa, né, quando a gente se conecta com o coração. E é por isso que a gente tem a tendência a duvidar da intuição, a não confiar, porque a gente quer que ela tenha o mesmo movimento da mente, dos nossos condicionamentos. A gente quer que ela convença, que ela venha e fale várias vezes e use o mesmo método. E por isso que a gente fica, quando ela vem assim sutil, lenta e calma, a gente fica assim, não, peraí, acho que eu não posso confiar nisso, tá muito fraco. Acho que esse argumento não tá convincente. E a gente faz isso mesmo, assim, nossa, quantas vezes que eu não fiz, né, porque foi uma intuição e eu não aceitei, assim, e depois a situação aconteceu, enfim, se desenrolou e daí eu fiquei assim, nossa, se eu tivesse ouvido. Então, é muito engraçado isso, assim, o quanto a gente precisa se aceitar mesmo que é um outro método de funcionamento, né? É uma outra forma de viver, de conexão, de tudo, que não vai ser esse método que a gente está acostumado, que a gente fica dando voz, fica insistindo. Não, vai ser uma coisa sutil, uma coisa que é aquilo que é com amor, né? Que é o que vem do coração, da alma e do espírito.
Não é toda essa força, esse impulso gigantesco que a gente sente dos nossos impulsos que nos aprisionam, né? Tudo que vem do coração vem para libertar, então vai ser leve, né? Não tem como ser de outro jeito, vai ser simples, vai ser fácil. E a gente que escolhe não confiar mesmo. É isso aí. Ô, Tati, Oi. só falando, a Claudine me fez lembrar, durante as aulas de quinta, que a gente fala sobre as obsessões, né? Que os espíritos evoluídos, eles trazem uma sutileza com eles, né? Então, chega e traz aquela inspiração, não sei se posso usar essa palavra, enquanto os obsessores já entram como o nosso pensamento, acho que por isso que a gente confunde tanto, né? Com aquela insistência, com aquela tenacidade, e a gente acaba sucumbindo, porque, como a Clô falou muito bem, eu estava aqui rindo sozinha, é bem isso, né? Porque a mente da gente não está acostumada a nada manso. É sempre esse turbilhão, né? Deixa eu ver quem é que quer verdade. falar aqui, peraí. Tem gente querendo É falar. Fabrícia e a Clô, né? Não sei, aparecer. Só É a Clô e a Fabrícia, é isso. Tá. Só sugerir, só a título de sugestão, não sei se vocês conhecem, acredito eu que sim. Tem no YouTube, Raul Teixeira. Ele tem umas palestrinhas curtas assim muito bacanas. E aí achei uma sobre perdão, sobre calma, sobre haja com calma. E 14, 15 minutinhos assim, muito bacana. E aí hoje trabalhando, né? Coloquei o fone de ouvido, fiquei lá ouvindo música e trabalhando e tal, meio que na minha bolha, assim. E realmente vem situações, vem pensamentos e grava esses ensinos, eles vão entrando no coração e mudando comportamentos, né? Basta a gente também querer fazer as escolhas certas, assim, né? Podia escolher não escutar nada, ficar ali, entrar na vibe, que nem diz outro. Ou também fazer uma outra escolha, com uma leitura, com uma palestra mais edificante, digamos assim. Então, é isso. A Clô ainda quer falar? Oi. Não, era gente. Quer falar? Não, pode falar, amigo. Queria falar duas coisas. Primeiro, tem um tipo de intuição, gente, que ela é mediúnica, né? Ela vem de um espírito, que eu acho que é que a Claudine estava se referindo. E tem a intuição que vem do eu superior, né? Lembrar que o processo evolutivo, ele diz que a gente vai do instinto para a razão, da razão para a intuição, da intuição para a visão. Então, nós estamos na era da razão, caminhando para a era da intuição. Outra coisa, essa questão da sutileza e da leveza e da lentidão, ela é necessária. Nós estamos falando de ouvir. Quando você ouvir a sua mente, normalmente, como a gente está acelerado, a gente quer dar resposta, a gente acha que sabe tudo. E você não deixa que o pensamento ele conclua. Por isso que precisa ser sutil, precisa ser leve, precisa ser manso, precisa ser calmo. Você vai ver um pensamento e você precisa deixar que aquele pensamento conclua o raciocínio dele. Se você tiver essa paciência, você já está no estado de compreensão. Você já está unificado ao pensamento. Você vai conseguir determinar o que é que ele quer te dizer, o que é que tem por trás dele, se ele é um instinto, se ele é um desejo, qual a consequência daquele pensamento, o que é que ele quer que você faça. E lembrar a todo mundo que ninguém é obrigado a fazer nada que nenhum pensamento esteja mandando. Por isso que essa é a capacidade de discernir. Ele vem sutil, você vai acompanhar todo ele, depois você vai discernir sobre ele. Mas primeiro deixa ele concluir. Nós andamos numa mente imperativa, nós temos um pensamento por segundo, né? Por minuto. Nós temos 60 pensamentos por hora, nós temos quase 100 mil pensamentos por dia. Então, se a gente tiver com a mente imperativa, a gente tem mais que isso. Então, por isso que precisa da mansidão, você precisa fazer a sua mente ser leve. Acho que alguém se machucou. Não, foi só um rodo que caiu, olha o escândalo.
Então é isso. Precisa dessa sutileza para poder enxergar essas coisas. Se você não enxergar com clareza, você não vai poder compreender nem definir uma postura frente àquilo. Eu sei que é muito difícil. A Cris ela vai apresentar uma palestra sobre impaciência, né? Eu acho que logo, logo. E aí todo mundo vai ter contato com essa necessidade de se tornar paciente, calmo e ver como é que é. Era isso, Tati. Obrigado. Obrigada, amigo. Alguém mais quer contribuir? Faltam só 4 minutinhos. Eu estava aqui pensando que palestra é essa que o Jorge está falando, mas agora eu já sei do que se trata. Quanto tempo falta, Tati? Faltam 4 minutos. Vai fazer mais uma? Eu acho que Vamos não. lá. Ser curtinho. Posso ler? Curtinho esse, eu leio e aí a gente encerra conversando. A liberdade não se destina a fazermos o que nos dá na gana. Antes consiste muito mais em tornar-nos livres de todo o tormento da vida, dos nossos problemas, das nossas ansiedades, medos, mágoas psicológicas, bem como de todo o conflito que toleramos tanto em nós mesmos como no mundo ao nosso redor, né? Mas a partir do momento que a gente conseguir se escutar mais e escolher ficar manso diante das situações, a gente acaba vendo verdadeiramente o que é a liberdade, né? E o contrário também é verdadeiro. A gente acaba percebendo o quanto a gente é aprisionado em formas mentais, em agir sempre da mesma forma, em se comportar sempre da mesma forma. Então, eu acho que com essa mansidão, se a gente for parar para ouvir mesmo e ouvir a nós mesmos, essa liberdade ela acaba saindo por si só. Mais alguém quer contribuir com alguma coisa? Alguém quer compartilhar como se ouve? Você falou que a aula ia acabar hoje, né? Falei. Então, já que está quase acabando, eu gostaria de ler um textinho breve para vocês, pode ser? E aí a gente já faz o encerramento? Pode. Alguém mais quer falar? Também não quero cortar aqui Pode ser, Tati, então? Pode. Então, eu vou convidar vocês para respirar fundo, ouvir com muita serenidade, ouvir, né? Que é o nosso tema de hoje. Todos os vossos esforços são mais válidos do que imaginam vossas mentes encarceradas. Quando a criatura experimenta pensamentos e atitudes que estão fora da sua conduta habitual, consegue perceber a alegria íntima em criar ressonância com o bem. Então, meus queridos, insistam na transformação, que será fruto da observação, do saber ouvir, falar e saber pensar. Se coloca sempre humildemente, como um aprendiz. A vida, com certeza, te trará muitas alegrias, pois estarás consonante com Deus, com o Evangelho do Cristo. Todas essas coisas do mundo material são tão passageiras, então aproveita a tua vida na carne com muito equilíbrio. Levamos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, agradecendo cada momento de aprendizado desta noite, agradecendo pela vida de cada um de nós, pedindo ao alto que ilumine as nossas residências, as nossas famílias, trazendo paz, serenidade, vontade a cada um de nós, que os nossos corações se preencham de amor.
de sentimento de paternidade, sentindo o Pai vibrando dentro de cada um de nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações. Livra-nos de tudo que seja mal, que assim seja. Uma boa noite para todos, muita paz. Boa noite, obrigado. Boa noite, obrigado. Boa noite, boa noite. Boa noite. Quinta-feira tem aula. Quinta-feira tem aula. Quinta-feira tem aula. Quinta-feira tem aula. Jorge. Boa noite. Quinta-feira tem aula, gente. Boa noite. Eu.